Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Meu nosso querido João. Vai fazer parte das ofertas. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Queria que vocês abrissem o celular, quem tiver, aqui na Bíblia vai ser difícil. Em Êxodo 36, a partir do 2, que fala assim, então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todos os seus homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Olha só, voluntariamente. Alguém aí já viu algum voluntário que trabalha hoje em qualquer lugar, que vá fazer o serviço e queira algo em troca? Não existe. Então, eles levavam porque eles sabiam que aquilo que Deus tinha feito no passado para eles era mais valioso do que qualquer coisa que Deus vinha fazer para frente. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no que Deus já fez na nossa vida, não o que Ele vai vir a fazer. E depois, por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então, Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. E então, a palavra impedido é uma palavra muito forte, porque hoje, se eu chegar para você e falar, você está impedido de fazer isso, talvez, eu tenho certeza que é algo que você ama fazer, não é algo que você não gosta. Porque se for algo que você não gosta, vai falar, glória a Deus, eu estou impedido de fazer uma coisa que eu não gostava de fazer, amém. Mas assim, se eu chegar para você e falar, você está impedido de fazer isso, é algo que você ama fazer. Então, eu vejo isso assim como Moisés falando, chega, não precisa mais de oferta, já está construído tudo, já tem oferta para fazer tudo, não tem por que trazer mais. E eles, não, está aqui a minha oferta é para Deus, não é para o tabernáculo, não é para construir, é para Deus. Eu nunca mais vou parar de dar oferta, porque é para Deus. E é isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar no que vai ser feito da nossa oferta, para onde que vai. A gente está dando para Deus, Ele está vendo, e Ele vai abençoar a gente. Não porque a gente merece, porque Ele é misericordioso, e Ele ama a gente. Vocês querem mais do que um louvor desse aqui? Meu Deus, quantas vezes que eu escutei a palavra amor nesse louvor. E Deus ama a gente infinitamente, e Ele vai nos abençoar, não porque a gente merece, porque Ele nos ama. E é isso, amém? Podem trazer as suas ofertas, eu vou orar pela oferta. Papai, em nome de Jesus, Pai, traga entendimento, Pai, para cada um nessa noite, Pai, que a oferta não é para os homens, Pai, a oferta é para Ti, Deus, e pelo Seu amor, Pai, você nos abençoa, Pai, pois não somos merecedores, Pai, de Suas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui nessa noite, Papai. Em nome de Jesus, amém. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amém? Tá todo mundo vivo aí?
Queria fazer uma parte muito importante do culto. Queria apresentar os nossos queridos e amados visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez no nosso culto de jovem. Por favor, eu queria que você se colocasse de pé, se você não fosse se importar. Amém. Queremos dizer que depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes para nós. A gente ama receber vocês aqui. A gente ama ter vocês aqui. Queria que os irmãos da igreja fossem e dessem um abraço nesses lindos e nessas lindas do Senhor aí. Digam o quanto eles são importantes para Deus e o quanto eles são importantes para você. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. De adorar o nome do Senhor. Me chamaram para dar um testemunho, mas na verdade eu tô muito louco. Eu nem sei se eu vou conseguir falar alguma coisa aqui, cara. O Rafa não vai conseguir nem pregar hoje, velho. Eu subi nesse bagulho que eu já fiquei meio louco, até tive que descer ali um pouco, velho. Minhas pernas tá tremendo. Sério. A presença de Deus tá muito forte. Para quem não sabe, meu nome é Lucas. Nós acompanhamos o Ministério de Jovens aí há 2 anos e meio. E quando me pediram para dar o testemunho, é impossível lembrar da caminhada a qual a gente teve. O ano passado a gente não tinha pastor. Graças a Deus, Deus levantou a pastora Ingrid e o pastor Lauro para tomar a frente do ministério. E hoje eles são bênção de Deus nas nossas vidas. E foi um ano muito difícil, porque foi um ano onde a gente não tinha nada, não tinha pessoas que ajudassem, não tinha um louvor. Teve cultos que a gente usou música do telão, cara, sabe? E tanto o meu coração quanto o da Tica, da Tati, que já saiu do ministério, mas também, sabe, o nosso coração, ele se entristecia com aquilo, porque a gente queria fazer mais para Deus e a gente não podia, a gente era limitado. E quando nós tivemos uma reunião no começo do ano com o pastor Lauro, a pastora Ingrid, o Rafa, o pessoal todo, eu não sei se eles lembram, mas o tema desse ano era adoração. Sabe, o tema desse ano era adoração. E Deus, Ele tem sido tão presente no nosso meio, no meio das nossas adorações. No primeiro culto, cara, eu tive o privilégio de ministrar a palavra, foi algo sobrenatural. No segundo foi mais, e tem sido mais. A gente estava conversando com o Jander e a gente falou que a gente tem medo do que vai acontecer nesse lugar, cara. O próximo culto vai ser junto com o batismo, cara. E Deus, Ele é tão perfeito, porque há uns 4 cultos atrás, eu cheguei pro Jander e falei, Jander, eu vou te falar um negócio. Cara, eu tô vendo uma cachoeira descendo aqui. Ele falou, sério? Eu falei, cara, é sério. Eu vi uma cachoeira linda descendo aqui nesse altar e inundando essa igreja. E quando eu descobri que o batismo ia ser no culto de jovens, eu falei, Deus, o Senhor é com a gente. Sabe, se você tivesse um pouco da noção
do que está acontecendo aqui, cara, você não seria tão indiferente com a presença de Deus. Ah, Lucas, mas eu não sei como adorar, eu não sei como fazer. Cara, faz do teu jeito, se joga, sei lá, planta bananeira, corre lá atrás. Eu não sei o jeito que você vai fazer, mas chama a atenção de Deus de alguma maneira. Não seja indiferente, sabe? Uma vez eu era muito conservador, assim, porque eu vim de uma igreja quadrangular, então eu era bem quieto, no sentido de adorar a Deus. Eu adorava a Deus, tipo, baixinho, o que importava era Deus ouvir. E certa vez eu fui numa igreja e tinha um maluco gritando do meu lado. E eu fiquei, tipo, todo constrangido. Eu falei, mano, o cara quer se aparecer. Tipo, eu fui sentar longe dele. E sabe, o Espírito Santo me pegou e falou, cara, ele está chamando a minha atenção. Se você não faz, não critica quem faça. Aí eu, desculpa Deus, eu nunca mais falo. E hoje eu sou chapado. Hoje eu sou muito louco, eu grito, eu pulo, eu corro, porque eu entendi que todas as coisas foram criadas para adorar o Senhor. E se nós não fazemos algo diferente, nós não vamos conseguir atrair a presença dEle. E eu quero fechar esse testemunho com algo que Deus me revelou no nosso discipulado. Hoje eu tive discipulado com meu filho. E eu falei, sabe o que Deus trouxe no meu coração, filho? Que o manifestar da glória dEle não é no nosso culto. Não tem que ser quando nós vamos no monte ou quando nós viemos no culto dos jovens. O manifestar da glória de Deus tem que ser todos os dias no nosso quarto. Porque quando nós fomos ao culto, nós temos algo para apresentar a Deus. É diferente. O manifestar tem que ser você e Deus, cara. Para que quando haja essa oportunidade, você tenha algo para despejar, sabe? Deus trazia ao meu coração que tem pessoas aqui que entraram dando a última chance para elas. Deus trouxe no meu coração que pessoas entraram aqui desesperadas, falando, Deus, eu nem sei aonde está a minha vida, eu nem sei o que eu estou fazendo com ela, eu não sei que caminho eu tomo. Sabe, irmão, descansa no Senhor. Hoje eu sei que Deus preparou uma palavra certeira para o teu coração, e Ele vai mudar a tua história hoje. Ele vai mudar. Só basta você querer, só basta você fazer algo a mais. Chega desse cultinho, onde você chega, dobra teu joelho, adora as 3 músicas, senta, escuta a palavra e vai embora. Chega, cara, Deus quer mais. Sabe, tipo, a gente está ali atrás, vocês também podem ir. Levantem da tua cadeira, vão adorar. Dê um abraço no teu irmão. Sabe, o poder de Deus tem sido tão grande nesses cultos que nós temos realmente se espantado com o que Deus está fazendo. Mas nós não queremos isso só para nós. Nós queremos isso para todos vocês. Nós queremos que todos vocês experimentem um pouco da glória do Senhor. Sabe? E eu quero testemunhar hoje o quão grande tem sido a glória do Senhor em nossas vidas. Sabe? Deus mudou a minha maneira de adorar nos cultos de jovens. Sabe? Por muito tempo eu fiquei um pouco retido. Eu já era meio doido, agora eu sou mais doido ainda. Porque eu entendo que eu não posso ser indiferente com a presença de Deus, sabe? Ele está ali falando, cara, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E eu estou ali. E ele, tipo, faz alguma coisa. E ele, às vezes, espera só um sorriso teu, tipo, ele já vai derramar, velho. Sabe? Só um sorriso, você dizer, tipo, Deus, vem, só isso, cara. E Ele vai se manifestar na tua vida. Mas Deus é cavaleiro, cara. Deus, Ele é o cara. Ele é cavaleiro. Ele não vai vir se você não pedir. Ele não vai vir se você não quiser. Queira ser participante da manifestação da glória do Senhor. Queria chamar o Rafa aqui, ministrador dessa noite. Um cara qual eu tenho aprendido muito. Eu falo para ele que eu sou fã dele. É um cara que me inspira. Um grande teólogo. Realmente ele tem sido um referencial não só para mim, mas eu sei que para todos os discípulos dele, para todo o povo que cerca ele. Rafa, você não vai conseguir pregar hoje, cara. Cara, ele não vai conseguir pregar hoje. Deus, Pai querido, Pai amado, eu coloco diante da Tua presença a vida do Rafa. Senhor, eu não sei, Pai, o preço que ele pagou para estar aqui hoje, mas Tu sabes. Pai, eu tenho a certeza que esse preço foi bem pago, porque nós podemos sentir a manifestação do Teu poder.
Pai, quando eu subi aqui, Senhor Deus, eu senti minhas pernas tremerem. Pai, e que essa presença seja tão real na vida, Senhor Deus, do Rafa, que cada palavra que ele fale tenha o poder para transformar, para gerar, tenha poder para curar, que cada palavra que ele fale, Senhor Deus, venha ser, Senhor Deus, a manifestação do teu Espírito sobre a vida dele. Vá de encontro a cada coração, Pai, vai de encontro a cada coração, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, que nós não viemos sair da mesma maneira que... Deus, que hoje nós não viemos sair da mesma maneira, que nossas estruturas sejam abaladas. Se for necessário, troque o nosso nome. Se for necessário, toque a nossa coxa, mas que nós não viemos sair da mesma maneira que entramos. Não importa o que o Senhor tenha que fazer com a gente, mas que nós não saímos da mesma maneira que entramos. Xarano biaçou. Usa a vida do teu servo como o Senhor já tem usado, e manifesta a tua glória em nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Realmente sem palavras. É difícil a gente entender e ver o trabalhar de Deus. Eu tenho a certeza que aquilo que Deus tem para tratar conosco hoje é algo sobrenatural. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer nessa noite, mas não por mim, porque eu não sou nada, mas pelo poder dele que vai se manifestar nessa noite. Quando o Lucas já vinha falando do testemunho dele, eu falei, meu Deus, como as coisas vão se completando, como a palavra de Deus ela é perfeita, ela é linda. E a gente como homem, a gente é muito limitado. A gente fica pensando, fala mesmo, meu Deus, e o que o Senhor tem, o que o Senhor vai fazer. E já quando eu recebi esse convite para trazer a palavra do Senhor, eu já tinha uma palavra há um tempo pronta. Eu falei, glória a Deus. Então eu já fiquei mais tranquilo. Eu falei, eu sei o que eu vou ter que levar. Amém. Aí o apóstolo Evandro, coincidentemente, vai estar trazendo essa palavra amanhã. Esse mesmo versículo. Eu falei, meu Deus, então eu não vou levar essa palavra. Aí eu tinha uma palavra sobre fé. Aí eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre fé. Eu falei, glória a Deus, eu já tenho a base. O apóstolo me prega sobre fé na quinta-feira. Eu entrei em crise. Falei, meu Deus, o que você quer, Pai? Porque não sou eu que mando. Eu só estou aqui para obedecer e para ser apenas um porta-voz teu. Se não fosse eu, seria qualquer um de vocês. Porque eu não sou mais do que ninguém. Eu sou apenas mais um. Aí eu fui falar com a pastora Ingrid. Aí ela falou assim, nossa, Deus tinha me falado numa direção assim, 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 assado. E eu falei, glória a Deus, porque eu tenho uma palavra pronta com relação a isso. Há meses atrás ela estava guardada. E eu falei, glória a Deus, que um dia eu vou pegar ela, um dia eu vou ter essa oportunidade de poder falar sobre ela. E glória a Deus, só que eu não sabia que Deus ia falar tanto comigo, acerca dela, antes comigo. Deus me levou, de quinta-feira até hoje, Ele me levou uma viagem até a minha infância e me trouxe de volta. Ele trouxe um tratamento na minha vida. Ele trouxe um restauro na minha vida. Eu creio que é isso que Ele tem para hoje.
Eu creio em cura hoje. Eu creio no poder de Deus, eu creio numa transformação de Deus na vida de cada um de nós. É algo muito, muito profundo. Então que você esteja com o coração aberto realmente para receber de Deus, não de mim, de Deus. Não coloque nenhuma expectativa em mim, mas esteja de coração aberto para receber essa palavra, porque ela vem do trono do Senhor Jesus. Eu creio que ela vem num momento muito especial, muito específico, porque como foi falado aqui, Deus ele tem trabalhado nesse povo. Eu creio que Ele tem algo muito grande para nós, para cada um de nós. E eu creio que realmente, como o Lucas falou, realmente chega a dar medo de ver tamanha glória de Deus neste lugar. E tamanha glória de Deus que ainda irá se manifestar neste lugar através de cada um de nós. Só que para isso, a gente precisa de um alinhamento, precisa de um ajuste. Digo isso primeiramente por mim. Aí o que Deus fala, primeiramente, a gente tem que ter, a gente tem que estar no centro da vontade dEle. Para que você possa ser usado, para que você possa romper, você tem que estar alinhado. Como diz o Salmo, né? Que os filhos são como a flecha na mão do guerreiro. E se a flecha não estiver alinhadinha, ela não vai chegar no alvo. Se a flecha estiver torta, ela não vai chegar no alvo. Então eu creio que Deus, nessa noite, Ele vai trazer cura de coisas da nossa infância, de coisas que estamos passando agora. E se for falar sobre o que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre identidade. Qual é a minha identidade? Qual que é a tua identidade? Hoje eu vim falar sobre a identidade de um verdadeiro filho. Identidade de filho. Talvez alguns sejam pais, mas Ele não está querendo tratar com pais. O tratamento de Deus hoje, Ele está trazendo-nos como filhos. Como nós estamos sendo filhos, os filhos de Deus. E é nesse ponto que eu vou falar um pouco com vocês. A gente analisando a igreja, como o Lucas vem falando, o sobrenatural de Deus, o poder de Deus é para todos nós. E porque existem tantos ainda dentro da igreja, às vezes passando por momentos que não consegue romper em algum ponto. Eu mesmo via por mim mesmo, eu falei, Deus, porque nesse ponto aqui ainda eu não consegui romper aqui ainda. A gente pode falar, às vezes pode ser por falta de estar jejuando, por falta de estar orando, por falta de estar buscando, por não estar, enfim, por diversos outros fatores naturais. Mas eu digo que fora todos esses fatores tem algo mais. Porque tem muitas pessoas que têm buscado, que têm orado, que têm jejuado, que têm se colocado na presença de Deus e ainda tem coisas para romper, ainda não conseguem. Talvez porque não criaram uma identidade de filho. Talvez porque não entenderam isso ainda. Assim como durante tudo isso, eu vou falar um pouco da minha vida, um pouco de como é a minha identidade de filho. Aí eu vou falar primeiramente como filho do meu pai físico e trazer isso também para o sobrenatural de Deus. Deixa eu só tentar me ajeitar aqui sem fazer bagunça, estou com medo de molhar aqui. Quando eu vou pregar eu preciso de um pouquinho de espaço, porque eu tenho que trazer meus papéis, só fico com medo de molhar aqui, pastor, mas está na bênção aqui, que eu enxergo direitinho, está tranquilo. Tá tranquilo. Depois a gente liga assim, ó. Foi de Deus, eu acho, pastor. Você já acabou, desligou assim, fico já até mais tranquilo. Então, o texto base, quem quiser ler, está em Romanos 8, verso 15. Quem quiser acompanhar comigo. Hoje, o que Deus colocou no meu coração, como o Lucas disse, a gente não pode sair da forma que a gente entrou. O que eu tenho no meu coração é que hoje nós temos que sair daqui sabendo quem nós somos em Cristo. Nós temos que entender o porquê de nós estarmos aqui, o porquê de nós estarmos neste mundo ainda. Incrível que há um mês atrás Deus tem me levado a questionar tudo isso. Eu falei, o porquê de tudo isso, o porquê de estar aqui,
Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de viver? O porquê de tudo isso? Se for ver, a vida é tão cruel, se a gente for pensar em nascer, correr, trabalhar e juntar coisas e buscar tudo isso, mas qual é o sentido? A gente vai viver numa ciranda. A gente nunca vai alcançar aquilo que a gente está buscando. Porque quando a gente busca algo no natural, é para trazer uma felicidade, para trazer um conforto. Não que isso seja errado. Mas, cara, eu parei para pensar, falei, cara, a vida não pode ser só isso. O dia que eu quiser, qual que é o teu sonho? Qual que é o teu propósito de vida? Eu pergunto para você, comece a refletir já. O meu propósito, o meu sonho de vida é ter uma cobertura lá em Florianópolis, um carro de 300 mil e amém. Só que eu tenho certeza que se um dia eu alcançar isso, ainda não vai ser o suficiente. Eu vou estar sempre correndo atrás de algo. E é essa lacuna que está dentro de mim e de você, que existe um espacinho. Esse espaço, que nada que você possa conquistar nesse mundo vai preencher. É isso que você vai ter que sair tendo a certeza hoje. É isso que você vai ter que receber, vai ter que ter essa certeza, essa convivência hoje. Pensar, mas eu tenho, eu já aceitei Jesus, enfim. Mas eu estou falando de algo mais profundo. Hoje eu venho falar de algo mais profundo. Hoje eu venho falar de relacionamento. Relacionamento é algo muito profundo. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, ou melhor, Paizinho. Glória a Deus. Este é o texto base. Aqui ele vem falar, antes de falar disso, eu vou falar um pouco de mim. Como eu vim falar para vocês, hoje eu vim falar que a gente vai ter uma identidade restaurada. Para aquele que ainda, não estou dizendo aquele que ainda não entendeu qual é o seu propósito, não entendeu aquele que é, aquilo que você é. Seja, reflita com vocês hoje. Hoje é um momento de cura, de trabalho de Deus. Reflita, o que eu sou, quem é você? Muitas vezes você pode perguntar para mim, né? Está aqui. É uma habilitação. Tá, isso aqui me permite dirigir, mas aqui tem coisas que falam a meu respeito. Então, você quer conhecer um pouco mais de mim? Aqui tem meu nome, tem minha idade. E tem algo aqui também. Tem a minha filiação. De quem eu sou filho. Que, por sinal, na minha habilitação só tem o nome da minha mãe. Não tem o nome do meu pai. Então, por isso eu sei do que eu estou falando para vocês. Porque foi tão tremendo o trabalhar de Deus, que Ele me levou lá atrás. Ele começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a lembrar. Eu falei, Deus, qual que é a minha identidade? Eu sei ser um bom filho. Por que eu ainda não consegui romper nisso? Talvez porque eu não tive um referencial paterno. Eu não tive esse referencial de pai. Aí eu falei, cara, que forte isso. E minha vida foi assim. Eu sou filho de um relacionamento extraconjugal. A minha mãe conheceu meu pai era casado. E mesmo assim, por permissão de Deus, estou eu aqui. E glorifico a Deus e não julgo ele, não julgo ela. Minha mãe, com muito, muito, muito amor, foi minha mãe e meu pai. Porém, uma mulher, nunca vai ser referencial de um homem na sua vida. Nunca vai ser referencial de um pai na sua vida. E eu sei o que eu precisei passar. O que eu passei para ser moldado até então. Só que quando a gente não tem uma identidade de pai, a gente não tem uma identidade de pai, a gente não sabe o que é o que é um pai de verdade, vai ser difícil você ser um filho dentro dos padrões. Porque o referencial de um pai, hoje eu entendo, e é esse referencial que a gente vai entender, é do próprio pai, do nosso Abba Pai, o nosso paizinho. Esse é o referencial de pai. Não que eu não conheci meu pai, eu conheci meu pai. Porém, ele não esteve presente naquele momento que eu precisava. Às vezes, naquele momento que eu precisava de um colo, eu não tinha ele. Eu tinha minha mãe, mas a minha mãe não é meu pai. O meu pai é meu pai. Hoje eu entendo quem é meu pai, porque hoje eu posso descansar no colo dele. Só que até eu entender, até eu conhecer meu Abba,
até eu conhecer meu papai, eu vou trazer algo de coisas que eu passei. E assim, talvez você tenha um pai. Ah, mas eu tenho um pai que está comigo. Mas muitas vezes, entre um pai ausente e um ausente presente, não tem tanta diferença. Eu não sei como foi tua infância. Eu não sei quem criou você e da forma que você foi criado. Mas eu sei da minha forma. Eu sei o que isso trouxe para mim. Mas, glória a Deus, o próprio Pai está restaurando a minha identidade. Eu creio que assim como Ele está restaurando a minha identidade, Ele vai restaurar identidades nessa noite aqui. Para a glória e honra do nome de Jesus. Refletindo um pouco ainda nesse texto que diz assim, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Então ele fala de algo que já aconteceu. Então ele fala assim, vocês receberam um espírito de glória, glória a Deus. Eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o poder de Deus para não viver novamente naquilo. Aí ele fala, não viver atemorizados como escravo, né? O espírito de escravidão. Então ele vem falar, algum momento já houve um espírito de escravidão, um espírito aprisionador. E é isso que o inimigo quer colocar, é isso que ele tenta nos travar, é nisso que ele vem tentar nos prender. A gente pode ver, usando o que a gente viu na mídia, nessa semana, nada mais forte do que isso, a gente vê o que acontece, uma distorção de paternidade. E é isso que o inimigo quer. Ele vem tentar bater na família, ele vem tentar distorcer a figura de pai. Porque ele sabe que se você não tiver um referencial de pai, você não vai saber se relacionar com o papai. E a gente vê que o inimigo, ele vem tentar trabalhar isso. Ele vem tentando desde sempre. Ele vem tentando desde sempre. Então eu quero fazer um paralelo com uma história de escravidão. Como Paulo fala para a igreja de Roma. É incrível também que quando ele fala para a igreja de Roma, você fala, mas você está falando isso para pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Não. Paulo, quando escreveu essa carta, ele direcionou essa carta para uma igreja. Ele colocou isso para a igreja de Roma. Então ali ele já estava falando, cara, vocês não podem ter esse espírito de escravidão. Vocês têm que ter um espírito de liberdade, o espírito do Pai. Só que antes disso, antes de falar do espírito de liberdade, eu quero falar um pouco sobre aquilo que, fazer um paralelo com o espírito de liberdade, com o espírito de escravidão, que foi aquele momento que eu ainda não tive um encontro com o papai, foi aquilo que eu vivi. Então abra o teu coração realmente. Volto a dizer, não sei se você não conheceu o teu pai. Não sei se teu pai está contigo, mas você nunca teve um abraço do teu pai. Não sei se teu pai, de repente, teve um amor com você que não era um amor de pai, mas um amor de homem. Eu não sei. Eu sei que Deus quer tratar, Ele quer curar, Ele quer fechar feridas nessa noite. Porque eu sei o referencial, a falta que me fez, mas hoje eu tenho um referencial de pai. Glória a Deus. Eu quero ler, vocês não precisam abrir se não quiserem. Lamentações, Jeremias 5, 1-9. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio, ou nossa vergonha. A nossa herança passou a estranhos e a nossa casa a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pais. Nossa mãe são como viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha, os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios, para nos faltarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Não é que levaram o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo da nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Aqui Jeremias fala do momento de escravidão do povo. Foi no momento como quando a Babilônia tomou o povo, eles se tomaram cativos, escravos. Então eu quero extrair desse texto algumas coisas para fazer um paralelo com aquilo que Paulo tem falado. Porque Paulo colocou ali, não é esse espírito de escravo que eu quero em vocês. Vocês têm um espírito de liberdade, um espírito do Pai. Então no primeiro ponto que Deus foi falando comigo foi no verso 1 ali ele diz, né? Lembra-te do Senhor, né, no que tem sucedido. Considera e olhe para nossa vergonha. Então a primeira coisa, né, aqui ele faz um paralelo do escravo com o órfão.
aquele que é escravo, aquele que é órfão, que não tem pai. Não só aquele, como eu falei, não aquele que não tem o pai presente, mas aquele que tem um pai do lado e é como se não tivesse, que eu acho que às vezes pode ser até pior. Então, o primeiro ponto, ele vem falar de vergonha. Eu, a todo ano, chegava aquela expectativa, né, Dia dos Pais. Amém. A gente tirava aquela fotinha, né, do calendário para dar para o pai. E eu, todo ano, também tirava. E incrível que alguns anos atrás eu estava na casa da minha mãe e eu estava olhando aquelas fotos. Até hoje aquelas fotos estão lá. Meu pai hoje já partiu. Não tenho mais meu pai comigo. Glória a Deus, antes de ele partir, ele pôde aceitar Jesus. Glória a Deus por isso. Ele se encontrou com o pai, foi. Enfim, mas ele nunca deixou de me amar. Eu sei que no coração dele, ele sempre quis cuidar de mim, mas ele tinha uma outra família. Então, esse é o preço do pecado. E foi isso que aconteceu. Então, todo ano eu tirava aquelas fotos e guardava, porque ele não poderia levar para a casa dele. Eu me lembro até de uma cena, você vê como são coisas que marcam a gente, que minha mãe chorava, falou, cara, porque agora você foi lá, tirou a foto, uma foto tão linda, né, que para a mãe a gente é a coisa mais linda do mundo, né? E ela fala, olha, a coisa mais linda, ele não vai poder levar a tua foto. E eu falei, amém. Mas para mim ali, quando criança, às vezes eu não pensava naquele começo. Só que isso veio por anos e anos. Isso realmente traz uma vergonha, né? Você pensa, você vê teus amiguinhos, todos, né? Ah, e teu pai, por que não? Se você fala ainda que teu pai morreu, é mais fácil ainda, tem uma justificativa. Você vai falar o quê? O que eu ia falar? O que eu ia falar? Então esse é o primeiro ponto, um paralelo que fala. Quando ele fala espírito de escravidão, eu era escravizado pela vergonha. Assim como o povo de Israel também era, quando estava escravo, se sentia órfão. Assim era eu, naquele momento. Eu vou colocar 5 pontos, fazer esse paralelo, porque eu gosto de marcar em 5, porque são 5 coisas que você pode ver na sua mão, né? Então às vezes fica mais fácil você lembrar. Então a primeira delas é a vergonha. Era o que eu sentia. Porém, hoje eu não me envergonho mais. Porque eu sei de quem eu sou filho. Eu sei quem é meu Abba, eu sei quem é meu pai. Hoje eu sei quem é. Por isso que eu posso falar isso com liberdade. Eu sei que aquele que me criou, aquele que me amou, aquele que cuida de mim. E voltando, né, tem tanta coisa acontecendo, né? A minha cabeça hoje está um turbilhão. Fora a pressão de estar num púlpito desse, que é uma responsabilidade muito grande. A minha cabeça, assim, de uns meses para cá, Deus tem trabalhado tanta coisa, tem colocado tanta coisa para mim. Eu falei, mas meu Deus, Ele falou, tratar a identidade de paternidade. Eu falei, cara, mas como que eu vou tratar se eu nunca, pai? Que pai sou eu? Eu começo a refletir, eu olho para o meu filho e falei, cara, tem tanta coisa que eu faço de errado com meu filho, porque eu não tive um referencial de pai, eu tento impor coisas na vida dele que eu achava que era certo, mas não é. E então, por isso eu digo, hoje nós vamos ter uma mudança de identidade, um referencial de pai. Glória a Deus. O segundo ponto está no verso 2 ali, onde ele fala que não temos mais herança. Ele fala, então o povo, o órfão ele não tem a herança. E assim não diferente foi comigo também. Porque meu pai, mesmo com tudo que aconteceu, como eu digo, minha identidade está aqui. Você olha aqui, só tem o nome da mamãe, né? Então, naturalmente, eu fiquei sem herança. Poderia ter brigado por isso. Mas algo no meu coração falou, você não vai precisar disso. E por parte do meu pai, querendo ou não, ele era delegado, aposentado, ele realmente tinha recursos, teve muito dinheiro. Por parte de pai, depois de um tempo, eu pude conhecer os meus irmãos por parte de pai. E desses irmãos, um deles morava acho que nos Estados Unidos, é empresário, enfim, os caras tiveram faculdades, tiveram condição. Foi dada uma condição, meu pai conseguiu bancar eles, colocou tudo isso. Aí eu pensei, cara, então realmente, quando a gente é escravo, a gente é órfão, a gente perde a questão da herança. No meu caso, né, falando de escravidão, eu falei, meu Deus, fiquei sem a herança. Poderia ter tido, enfim, a melhor faculdade, poderia ter estudado fora, como meu irmão estudou, morando lá em São Francisco, na praia, casarão, tal. Hoje o cara tem a empresa dele, a minha outra irmã também tem empresa, tudo empresário. Mas glória a Deus,
Porque o meu Abba, Pai, nunca deixou me faltar aqui. Glória a Deus. Porque hoje, graças a Deus, não vou dizer que é fácil, mas eu tenho a minha casinha. É minha casa. Eu estou pagando um pedaço do banco, 2/3 é meu, mas é minha, cara. Eu estou fazendo. Ele me deu condição. Aí eu ficava pensando, né? Falei, cara, mas os caras fizeram faculdade, estão tudo bem da vida, né, cara? Eles estão bem. Mas o meu Abba me prometeu uma faculdade, em profecia, nessa igreja. Ele falou, eu falei, cara, vamos ver se é de Deus esse negócio mesmo. Então, eu tinha feito o Enem, eu fiz minha inscrição no ProUni. Cara, fui abençoado com uma bolsa integral da faculdade. E, cara, se eu te falar que chegou no dia de protocolar, não tinha os documentos. Faltavam os documentos para eu apresentar. E o que eu fiz, cara? Falei, quer saber, cara? Vou apresentar do jeito que está. Pum. Daqui uma semana os caras me ligam e falam que não deu certo. Passou uma semana, eles me ligaram. Falei, agora eu vou ligar e falar que azedou, né? Eles me ligaram e falaram, olha, pode vir assinar o papel que a tua inscrição está pronta. Eu falei, glória a Deus, é meu papai que faz. Então, glória a Deus. Então, pela parte do meu pai, não tive herança, mas glória a Deus, eu fui adotado pelo Abba, Pai, e Ele me deu a herança. Ele não deixou faltar. Glória a Deus, eu tenho um bom trabalho que Ele me deu. Um trabalho que Ele me sustenta. Ele me dá saúde para trabalhar. Eu sou grato por isso, porque Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Então, a herança que naquela época eu podia ter perdido, Deus me deu. A vergonha que eu tinha, Ele me tirou, porque Ele é meu Pai. Glória a Deus. Não tem descanso. A questão do verso 5, ele fala, não podemos descansar. Então, falar em descanso, né? Quando meu pai veio a faltar, até foi assim que minhas irmãs ficaram sabendo de mim. Porque, inicialmente, meu pai ainda mandava para minha mãe. Ele mandava um valor mensal para ajudar nas contas de casa, para poder me manter. Ele fazia isso sempre. Mas não era de dinheiro que eu precisava, não era isso que me fazia, que eu necessitava. Só que a partir do momento que ele adoeceu, ele ficou doente, a gente nem ficou sabendo, a gente ficou sabendo alguns meses depois. Veio a faltar esse recurso. Só que Deus é tão bom que no mês que ele ficou ruim, foi no mês seguinte que eu consegui meu emprego. No mês seguinte, sem saber que ele estava doente, eu consegui um emprego no mês seguinte. Que louco isso, né? Eu comecei a ligar tudo isso de quinta-feira para agora, eu nem sabia. Coisa de louco isso. Por isso que eu creio que Deus vai fazer um sobrenatural essa noite hoje. Aí eu comecei a ligar tudo isso, falei, cara, mas que coisa de louco isso. E aí, enfim, ele vem falar do cansaço. Aí o que aconteceu? Como eu não tinha um pai para sustentar a casa, quem que ia ajudar minha mãe? Era eu. Então, a correria começou comigo. E, enfim, a preocupação, porque quando eu comecei a trabalhar, com carteira mesmo, ali foi de 15 para 16 anos, mas eu já trabalhava, 14, eu estava fazendo uma correria ou outra. E 14 anos, não que a gente não tenha que trabalhar, quanto mais cedo a gente começar melhor, mas era um momento que não tinha que me preocupar, pelo menos com as contas da minha casa. Eu poderia trabalhar, mas a minha preocupação tinha que ser comigo. Meu dinheiro era para dar um rolê no shopping, não. Mas a minha correria era para pagar as contas de casa, ajudar minha mãe, que eu amo tanto, que fez o melhor por mim. Mas naquele momento ela precisava de mim. Então eu tive que correr. Então no tempo de escravidão, quando a gente ainda está no jugo sem ter um pai, é isso que a gente faz, a gente corre, a gente cansa. Na igreja mesmo, aqui, se eu não tiver com verdadeiro sentido, se eu não conhecer o meu Abba, o meu papai de verdade, cara, eu vou cansar. Você pense, a gente correndo no culto de jovens aqui, a gente vai limpa, faz, amanhã está aqui de novo, segunda tem reunião, quarta, terça, quinta, sexta, todo dia. Mas não cansa. Não cansa, porque eu estou fazendo para o meu pai. É ele que me sustenta. Até minha mãe fala, cara, mas de novo, eu falei, cara, é isso que me dá prazer. Eu entendi quem é meu pai, eu entendi quem cuida de mim. A gente tem que equilibrar, eu tiro meu dia com a minha família, eu pego minha família, a gente vai sair. Mas eu entendi que é por amor ao pai. E quando a gente entende o pai, quando a gente tem um pai, a gente descansa. Você não precisa mais correr. Quando você não tem um pai, você cansa, porque você quer fazer as coisas do teu jeito. Porque eu tenho que fazer do meu jeito, porque eu sei. Porque eu tenho que fazer. Quando eu tenho um pai, não. Quando eu tenho um pai, eu sento e eu descanso, porque eu sei que ele vai fazer. O meu pai vai fazer por mim, meu pai vai fazer por você. O meu filho não tem que se preocupar com as contas de casa. Eu tenho que dar um jeito. Ele só tem que descansar. Ele só tem que descansar. E assim sou eu. Assim é você hoje. Nós temos um pai em quem nós temos que descansar.
Talvez você entrou aqui hoje, mas como que eu vou resolver esse problema? Mas isso que eu estou passando, mas ei, hoje você tem um pai. Hoje você tem um pai. Você não precisa se preocupar mais. E um pai muito maior do que o teu pai natural. Talvez tenha problemas que você esteja passando hoje. Se você chegar na casa do teu papai aqui na terra, você falar, pai, me ajuda a fazer isso, ele não vai ter poder para te ajudar. Mas se você descansar, entregar na mão do papai, do Abba Pai, ele vai resolver. Porque ele te ama. Porque ele cuida de você. Acabou a correria. Acabou tudo isso. É descansar. Descansar em fé. Tenha certeza que ele vai fazer. E ele vai começar a mover nessa noite na tua vida. Assim como ele tem movido na minha vida. Assim como ele tem trabalhado na minha vida. Porque tem tanta coisa que eu falo, mas Deus, por quê? Como que eu vou fazer? Ele fala, filho, descansa, entrega. Sou eu que faço. Mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho tanta dificuldade em descansar. Porque eu nunca tive em quem descansar. Talvez você hoje esteja pensando, mas por que eu não consigo confiar, porque eu não consigo ter fé? Talvez porque você nunca teve em quem descansar. Talvez você não teve um pai em casa para chegar e só deitar no colo e falar, cara, resolve para mim. Porque talvez hoje você esteja carregando um fardo, até hoje você, e um fardo que era para estar na mão do teu pai. Eu comecei a ver, cara, falei um paralelo, falei, meu Deus, cara, por que às vezes a gente não consegue descansar? Porque a gente nunca aprendeu a descansar. Porque a gente não teve uma referência de descanso. A gente não teve uma referência de pai, de verdade. Talvez hoje você chegue em casa, tá teu pai, mas você não pode falar nada para ele. Não sei. Eu dou graças a Deus agora, com o discipulado, eu tenho 2 pais. Glória a Deus. Recebi o meu papai oficial, que é o pai Valdir. E o apóstolo também sempre me trata como um filho, continua me tratando como um filho. Então, glória a Deus, eu tenho esses 2 referenciais de pai. E eu tenho certeza que eles têm um referencial de pai, que é o Abba. Então, aqui na terra, eu posso contar com eles e posso contar com o meu papai. Que eu sei que nunca vai me deixar faltar. Glória a Deus. Aleluia. Escravidão. Quando a gente não tem o Abba Pai, a gente vive escravo, muitas vezes, de sentimentos. Eu sei por mim. Então, quando ele vem falar, né, acho que no verso 8, ali ele vem falar de escravidão, né, que eles se tornaram escravos, que o povo de Israel se tornou escravo daquele povo. E eu muitas vezes me tornei escravo dos meus sentimentos, porque eu não tinha meu pai. Teve coisas que eu abri no discipulado, que o Espírito Santo me trouxe, isso foi mês passado. Coisas que eram da minha infância, que eu tinha guardado dentro de mim. Coisas que eu nem lembrava mais, que eu coloquei para fora. Assim, eu conversando no carro com o pastor Valdir, ele falou nada, eu estava passando uma determinada situação, ele falou, cara, eu falando com ele, eu falei, meu Deus, isso aconteceu lá na minha infância, isso é reflexo daquilo. A gente pensa às vezes nada a ver, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. São coisas lá de trás que a gente está escravo, a gente está aprisionado. Tinha situações que eu não teria como conversar com a minha mãe. Tinha situações que me tornaram escravo. Então tinham coisas que me traziam medo. Tinham situações que eu não poderia tratar. Teriam coisas que só meu pai poderia me falar. E eu não tinha um amigo para me orientar. Hoje, como nós, às vezes temos a oportunidade dentro da igreja, homens de Deus, que podem nos dar uma direção pela palavra de Deus. Eu não tinha isso. E eu sentia muito medo por causa disso. Eu vivia aprisionado, eu vivia escravo daquilo. Porque eu guardei para mim aquilo. E aquilo me trouxe um peso muito grande. E um sentimento que eu só fui, esse fato disso que eu precisava confessar, desse erro meu de quando pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos, para você ver, eu era pequenininho, me marcou. E cara, hoje eu estou com 27, cara, já passaram quantos anos para eu conseguir tirar esse fardo do meu ombro, para tirar esse jugo do meu ombro. Falei, meu Deus, agora eu tenho um pai para colocar para fora, eu tenho um pai para me pegar no colo. Porque o inimigo ele vem para te condenar. Ele vem para te escravizar. E quando você não tem um referencial de pai para quem fugir, ele te coloca dentro de uma gaiola. Ele te coloca medo, ele te aprisiona. Muitas vezes ele te coloca não como digno dele, da presença dele, é isso que ele vai colocar. Ele vai colocar que você é um pecador, que você não tem jeito, que não tem mais. Ele vai colocar, cara, você hoje perdeu. E você vai se tornando refém daquilo, porque você não tem um pai para te tirar daquilo. Para te tirar disso, para te tirar esse peso. Mas hoje nós temos um pai que nos libertou.
Glória a Deus. Ele veio através do Filho dele para nos libertar. Glória a Deus, Ele nos pega no colo como uma verdadeira criança. E Ele, o tremendo que Ele fez, Ele deu o Filho dele para que nós pudéssemos ter liberdade. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente, porque isso faz parte da nossa identidade. Por enquanto, eu só estou fazendo um paralelo daquilo que quando a gente não tem o Pai, de quando a gente tem um Pai. Porque hoje a gente vai sair daqui entendendo quem é o nosso Pai. A gente vai sair sentindo o nosso Pai. Eu não aceito sair hoje com outro pensamento, com uma outra visão, a não ser de confiar no meu Pai, de saber quem eu sou em Deus, de quem você é em Deus. Uma transformação de identidade. Hoje na tua identidade vai estar escrito assim, ó, Abba Pai. Aqui na minha está escrito Abba Pai pela fé. Hoje eu sei quem é meu Pai. Hoje eu sei quem me sustenta, quem me leva. E eu sei o porquê que Ele me sustenta. Glória a Deus. Glória a Deus. E o último ponto é, antes de a gente entrar no principal, a gente se sente desprotegido. Porra, sabe o que eu passei? Graças a Deus, falando em desprotegido, graças a Deus eu sou grande. Eu sempre fui grandinho, desde pequeno. Mas eu tinha que aprender a me virar. E eu estava parando para pensar isso esses dias, olhando para o Lucas. Muitas vezes a Andréia chega e fala para mim, amor, mas você tem que defender, tem que fazer. Eu chegava e falava, não, ele vai ter que se virar, vai ter que pá. Porque eu tive que ser assim. Não que nosso filho não tenha que aprender, mas ele, cara, ele conta comigo. Ele quer pai, me defenda. Só que como que eu vou defender se eu nunca fui defendido por ninguém? Então, cara, sabe aquela treta na escola, quando você arruma assim, você fala com o pezinho, vou chamar meu pai. E eu ia chamar quem? Ela fala, minha mãe sair brigar comigo junto, né? Já é piazinho, a gente, não é tudo é sair na mão, é tudo, né? Então, até por isso, né, cara, a gente começa, acho que até por isso, eu gosto tanto de luta hoje. E eu comecei tão cedo, né, cara, com 8 anos, talvez eu comecei para ficar casca grossa para poder pegar os caras mesmo, porque eu tinha que me virar sozinho. Talvez foi uma consequência na minha vida isso. Porque não tinha quem me defendesse. E outra coisa que Deus curou, tratou, no discipulado foi isso também. Uma vez que eu apanhei, porque não tinha quem me defendesse. E eu guardei isso para mim, cara. Pensa um cara que andava com medo na rua, porque não tinha quem me defendesse. Porque assim, como eu era grandinho, eu aprendi a me defender cedo, então eu era o cara, né? Eu era o bom. Nunca me atrasava com ninguém. Daí começou cedo a lutar, sabia bater, falei, então... Se vinha treta, eu tinha que me virar sozinho. Então eu aprendi. Vou ter que me virar. O dia que ficar russo para mim, eu vou lá, meto a mão na cara, saio na porrada e me viro. Sei que não vai ter ninguém por mim mesmo. Se não fizer, cara, eu vou apanhar mesmo. Entre apanhar e bater, eu vou arrebentar, cara. E era assim que eu era, desde pequeno. E fui crescendo com essa referência. Só que como eu era ruim, sempre tem alguém pior que você, né? Aí tinha um cara lá no condomínio. O cara é grande, cara. Pensa um cara maior que eu. Eu acho que na época eu já tinha meus 11, 12. O cara tinha uma diferença de uns quase 7 anos de idade. O cara já era, acho que se não for de maior, estava por ali. Aí me lembro que uma vez a gente estava numa ali discutindo. Eu era folgado. Pensa um piá folgado por causa disso, né? Porque daí eu era folgado. Ele, porque você acha que você é, que não é, não sei o quê. Eu falei, você que é boca aberta, não sei o quê. Pum, cara, mas o cara me deu um chute, cara, de frente. Assim, eu lembro, você vê como marca a gente, eu era pequenininho, lembro até hoje. Entrou assim, pum, uma porrada que eu caí do banco, assim, ó. Só que o cara era grande, cara. Tava eu e mais uns 6, 5 amigos, assim, ó, cara. Ninguém fez nada, cara. Ninguém se mexeu, cara. Todo mundo assim, ó, pum. Os caras fecharam. Eu falei, cara, e agora, né? Cara, eu levantei e saí correndo. Correndo, cara. Saí correndo. Eu lembro até hoje eu correndo, cara. Foi a primeira vez que eu corri daí, cara. Daí, a hora que eu vi que engrossou o caldo, eu falei, cara, agora corri. Mas corri para minha casa. E minha mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Aconteceu nada. E beleza, fiquei na minha, não aconteceu nada. E o cara me jurou, falou, cara, toda vez que eu te encontrar, eu vou te pegar, cara. Eu falei, meu Deus, cara. Acho que é ali que eu comecei a minha vida de oração. De verdade mesmo, cara. Porque eu era católico sempre. Eu lembro até hoje, cara, que eu ia na missa com a minha mãe, cara, eu nem prestava atenção mais, mas o que eu orava, cara. Fala, cara, que aquele cara não me encontra na rua sozinho, não me encontra sozinho na rua. Eu orava, cara. Eu orava pro cara não me pegar na rua, cara. De verdade mesmo. Porque não tinha quem tivesse que me protegesse. E eu sabia que eu não ia aguentar com o cara. O cara era muito casca grossa para minha idade, né? Que não ia dar certo para mim.
E agora, se eu não tivesse me convertido, o cara estava empenhado essas horas. Mas glória a Deus, né? Conheci Jesus, parei com essas coisas aradas erradas. A gente vê que a gente não tem um referencial de pai, a gente anda tudo errado. A gente tenta encontrar amor em outras coisas, né, cara? E eu comecei muito cedo a fazer coisa errada. Fazer cagada mesmo. Me lembro que, cara, eu tinha acho que menos que a idade do meu filho. Eu pulava o muro para ficar tomando, para ficar fazendo e fazendo aquilo e aquilo. Comecei a trabalhar lá no cartório, a gente cheirava, os caras faziam. Eu nunca fui o cara de fazer, aprontar, fazer coisa grande. Mas, cara, era o caminho que eu estava trilhando. Porque eu não tinha um referencial de pai. Então, o que eu vou fazer, cara? Pô, eu vou ter que procurar alguma coisa. Meu referencial era meus parceiros da rua. Falei, cara, eu vou correr onde esses caras estão correndo. Eu vou fazer o que eles fazem. Eu estava buscando uma alegria, uma felicidade, algo para... Eu precisava encontrar um amor de verdade. Porque a gente se torna escravo de uma necessidade quando a gente não tem um referencial de pai. E é isso que eu estava fazendo. Eu estava correndo no mundo e tentava sair à noite, e tomar, e beber, e fazer e tal. E cara, no outro dia só estava ruim. E, cara, estava pior do que você foi. E eu falei, cara, mas alguma coisa está errado, cara. Eu conheci minha esposa também nas coisas erradas. Mas, graças a Deus, a gente se consertou. E eu lembro até hoje, cara, para você ver que, cara, não é por força nem por violência, cara. É o Espírito Santo de Deus que testifica no meio e no teu coração a mudança. Nada é por força. Porque eu me lembro que daí ela começou a ir na igreja, eu já tinha aceitado Jesus, mas não tinha me convertido. Eu aceitei Jesus, mas continuava fazendo tudo errado. Aceitei Jesus, acho que mais para alegrar o coração dela. Aí eu me lembro que ela estava trabalhando, ela ia no salão. E ela falou, amor, eu vou trabalhar hoje, quando eu voltar a gente vai para a igreja. Né? Eu falei, fechado, vamos embora. É nóis. Ela saiu, chegou um amigo meu, vamos sair, vamos. Saímos, fomos no jogo. Cara, atropelei de tomar. Tomei tudo, mas fiquei tão ruim, acho que aquele dia fiquei mais ruim do que o normal do que eu ficava. E eu lembro até hoje que tem uma coisa que marcou isso. Né? A gente fala que relógio marca um novo tempo na nossa vida. E eu tenho um relógio que está guardado até hoje. Essa semana eu vi ele na minha gaveta. Porque ele estava novinho e ele está riscado. O vidro dele riscou inteiro, fundo. Que eu caí, de tão bêbado que eu caí, raspei no muro ele. Eu estava lembrando disso. E naquela noite foi um novo tempo na minha vida. Realmente foi um novo tempo. Porque minha mulher chegou em casa, mas eu não tinha condição de ir para o culto. Cara, não consegui nem ficar de pé. Vomitando, ruim, daquele jeito. E ela falou, mas eu vou. E eu falei, então vai, então, brabo ainda, né? Cheio da razão, né? Faz tudo errado, tá cheio da razão. E ela foi, cara. E eu lembro até hoje, eu deitado na cama, a gente estava naquela época morando na minha mãe ainda. Cara, pensa um cara que começou a chorar, igual criança, cara. Não sabia por quê. Não sabia por quê, chorando igual criança, cara. O Espírito Santo me constrangeu naquela noite. Aquela noite o Espírito Santo me pegou. Falou, cara, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho uma vida nova, eu tenho algo mais para você. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo para você fazer. Você tem uma identidade. Você é filho. E Ele tem um propósito para mim e para você. E no outro dia, eu cheguei, eu cheio da razão, ainda fui lá, me humilhei, pedi perdão. Falei, amor, me perdoa. Ela sempre com o coração. Não, amor, vamos. No outro dia, eu fui para a igreja, cara, nunca mais tirei o pé dentro de uma igreja. E se pela glória dele, nunca vou poder tirar e nada vai me afastar da presença dele. Para a glória e honra do nome dele. Se tem algo que eu temo hoje é ficar fora da presença de Deus. Cara, se eu tenho medo de alguma coisa, de não estar na presença de Deus. Falei, cara, qualquer coisa que possa, o pior coisa que pode acontecer na tua vida, se você estiver na presença de Deus, você vai estar de pé. Agora, cara, qualquer vento aí fora, se você não estiver na presença de Deus, você não fica de pé. Você não fica de pé. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, propósito. Fale para você mesmo. Propósito. Acho que fiz arte. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Deus não é só Pai. Ele tem algo mais para nós. E quando Deus começou a me dar essa palavra, começou a falar comigo, Ele começou a me trazer esse paralelo. Ele falou, filho, coloque esse paralelo. Se você talvez se identificou com algum desses pontos, seja no natural ou no espiritual, eu creio que você vai ser curado. Em nome de Jesus. Eu creio que se você não conseguiu sentir um pai, nessa noite você vai sentir um pai. E assim, cara, eu tenho anos de igreja, de tempo de igreja, mas sempre tem águas mais profundas. E como o Lucas orando para mim, que ele falou, cara, você não tem buscado coisas mais profundas, e foi isso que eu tenho buscado.
Cara, chegou um ponto que eu falei, Deus, eu não posso ser um crente de domingo, eu não posso ser mais um dentro da igreja, cara. Eu não posso continuar dentro da igreja fazendo coisa errada, cara. Eu falei, eu quero ser teu, Pai. Eu quero ter a tua cara, Pai. Eu quero sim, Deus, aonde eu entrar, que eles possam ver você em mim. Não porque eu sou alguma coisa, não, mas eu quero, Pai, eu quero tocar, eu quero ver o cara levantando da cadeira de rodas, saindo correndo. Cara, eu quero viver isso. E eu acredito nisso, que vai acontecer. Só que para isso a gente tem que estar pronto para isso. E eu creio que nós vamos fazer isso. Eu não estou falando isso para alegrar teu coração, só para, tá inchando. Eu estou falando que eu estou sentindo no meu coração, que Deus me falou, que Ele vai usar cada um de vocês. Que Ele vai usar cada um de vocês para fazer o sobrenatural dEle. O que Deus tem feito, não é porque a gente é bom. A gente não é nada. Ele tem feito isso porque Ele é poderoso. Ele tem feito apesar de nós. Só que sabe por que isso tem acontecido? Porque Ele tem encontrado um coração disposto. Porque Ele tem sido honrado aqui. O Espírito Santo se manifesta onde Ele tem honra. Porque a gente não tem vindo buscar a nossa glória, a nossa honra. Porque a gente tem buscado a glória dEle. A gente quando vem aqui, cara, eu não venho para pedir nada. Falo, Pai, hoje eu só quero sentir o Teu toque. Foi como a Mônica falou ontem do monte, ela falou da experiência dela, ela falando aquilo, eu falei, cara, era bem isso que eu tenho buscado. Imagina que você sentiu o próprio Deus te cara, tocando a tua cabeça, fazendo um carinho, cara. Eu falo, cara, é isso que eu quero. Deus, eu quero sentar, eu quero que você sente do meu lado, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero coisa louca, cara. Não quero mais ficar, cara, eu quero ver o milagre dos outros. Eu quero pôr a mão no cara, eu quero sair enxergando. É isso que eu quero. E é isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Ele quer. Existe um propósito. Deus não nos chamou para a gente ficar sentado aqui só para um falar, para a gente ouvir, para a gente dar uma glória a Deus e ir para casa dormir. Existe um propósito. Existe algo dentro de nós, uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de pegar o microfone. Existe um tesouro dentro de mim, dentro de você. E esse tesouro ele pode transformar uma vida. Ele pode transformar uma vida. Você pode talvez ser o cara mais rico do mundo, você não vai poder talvez transformar uma situação que com aquilo que você tem dentro de você, você possa transformar. Só que para isso você tem que entender quem você é. Eu tenho que entender quem eu sou. E é isso que eu tenho buscado. Pai, como diz o PG, quem sou eu? Quem sou eu? Faça essa pergunta para você hoje. Quem sou eu? Quem sou eu? Para aquele Deus Todo-Poderoso vir aqui falar comigo, falar com você hoje. E eu comecei a entender isso. Eu falei, papai, eu quero viver o sobrenatural de Deus. E é isso que Ele tem para nós. Ele quer curar. Como a gente falou, Ele está fazendo coisas grandes. Vai fazer coisas maiores ainda. Isso daqui é só uma ponta. Isso que Ele tem feito todos os sábados, domingos, as curas, enfim. Todas as promessas de Deus têm se cumprido. Mas isso é só a ponta do iceberg. Isso é só a ponta do iceberg. Eu creio que Ele tem coisas muito mais profundas, sobrenaturais. Só depende de eu me colocar na dispensação. Só depende de eu me santificar. De eu ser corrigido. Tem coisas que eu falo, Deus, me ajuda a ser mais santo, Pai. Pai, eu quero ser parecido contigo. E como que eu vou ser mais parecido contigo? Quando eu entender que eu sou filho. Porque o filho imita o Pai. O filho imita o Pai. Jesus Cristo veio à terra. Revelação de Deus na terra. Como eu devo ser? Olha para Jesus. É o que eu falo para os meus meninos ali, para os discípulos. Falou, claro, eu vou tentar sempre ser a imagem de Deus. Mas, cara, se você tiver dúvida de fazer alguma coisa na tua vida, olha para o que Jesus faria. Pergunta o que Jesus faria, cara. Aí você faz. Talvez o que eu vou fazer. Eu que já tive que, em discipulado, dar orientações de assim, cara, faça o que está escrito na Bíblia, mas não faça o que eu faço, porque eu não conseguiria talvez fazer aquilo. Cara, o referencial é Jesus. Eu estou buscando esse referencial na minha vida porque eu não sou perfeito. Eu falei, pesada, se um dia eu vacilar, não leve isso em conta para Jesus. Ele é perfeito, Ele não vai errar, Ele é referência. Se um dia eu errar, me ajuda a corrigir. Eu quero ser como Ele, quero que vocês sejam como Ele também. E assim a gente tem que ser. A gente tem que ser santo como Ele é santo. Só que se eu não souber ser um bom filho, se eu não tiver uma identidade restaurada, se eu não conseguir tirar todos os traumas, tudo aquilo que está dentro de mim, tudo aquela referência errada que eu tive do meu pai, eu não vou conseguir tratar ele como o pai que ele merece ser. Aí eu não vou ser aquele filho que ele quer que eu seja. Entenderam isso? Isso é algo muito profundo. Entendam isso. Eu vou repetir para vocês. Se a gente não tiver um referencial de um bom pai, a gente não vai ser o filho que Deus quer que nós sejamos. Que Ele seja o nosso referencial. A gente precisa ser tratado, ser curado.
Só que isso só depende de nós, depende de mim, depende de você. E Ele vai fazer isso nessa noite. Aleluia, Deus. Como eu vim falando aqui, né, fugi um pouco do que estava aqui, porque é o Espírito Santo de Deus que está na direção. Mas eu me questionei, eu tenho 10 anos de igreja, eu perguntei para Deus, será que ser cristão é isso? Cara, já fui, batizei e tal, Espírito Santo e tal, mas será que ser crente é só estar numa igreja, eu vou esperar Jesus voltar? Será que é só isso a vida cristã? Cara, eu te digo, se você não viver o amor de Deus, a tua vida cristã não é paia, não é nada. Cara, a gente vai viver de um protocolo, só um protocolo. Se você não tiver, eu vou falar uma chave, algo que você, é uma chave. Essa palavra relacionamento. Relacionamento. Se você não se relacionar com o Pai, cara, você vai entrar em culto, vai sair em culto, vai ser igualzinho, você entra e sai. A mesma coisa que você entrar na tua casa e sair se você não tiver um relacionamento com Deus. Cara, quando você vier para cá ou estiver na tua casa, você sempre tem que ter uma expectativa. Cara, quando eu venho aqui para sábado, eu tenho uma expectativa. Eu falo, Deus, nessa noite algo sobrenatural vai acontecer, o Senhor vai mover de forma diferente. Deus, hoje eu não sei, vai acontecer algo, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que hoje vai acontecer algo sobrenatural. Hoje vai acontecer curas aqui. Glórias a Deus. Aí eu quero voltar ao propósito inicial. Logo para terminar também. Porque ali como diz, como Paulo, quando escreveu a Roma, ele fala espírito de amor. E como eu falei, quando eu tive meu primeiro encontro com o Pai, não foi através da leitura da palavra, não foi através, enfim, de um profeta vindo falar comigo. Foi no momento que eu estava bêbado, deitado numa cama, o Espírito Santo de Deus falou comigo. O Espírito dele falou comigo. Oh, glória. Deus abençoe, amado. E o Espírito dele falou comigo. Então isso vai ser essa noite, vai ter um nosso momento, a gente buscar presença de Deus. Não, mas tá aqui, a presença dele está. Mas hoje ele quer trazer uma cura para você essa noite. Ele quer te levar a um nível maior, um nível de identidade, um nível de entendimento nessa noite. Cara, não aceite ir embora daqui nessa noite sem saber quem você é em Cristo. Primeiramente, sabendo que você é um filho amado. Você é amado. Você é amado. Você é um filho amado. Talvez se teu pai não te amou, não te pegou no colo, o teu Abba vai te pegar no colo. Talvez se teu pai você nem chegou a conhecer ele, o teu Abba você vai conhecer. Eu tive dificuldade para me relacionar com Deus, porque eu tive dificuldade para me relacionar com o meu pai. Eu não sei o relacionamento de vocês, com o pai de vocês, mas nessa noite a gente vai ter um relacionamento diferente com o pai. E Jesus, quando ele veio, a gente voltando ao plano inicial de Deus, aqui falando de relacionamento novamente, o nosso papai, haja luz, fez terra, fez céu, fez tudo, colocou a gente bonitinho lá, e ele vinha toda tarde, final de tarde, para ter relacionamento com o filho. Ele criou, é o filho, é relacionamento. Então eu não estou falando de nada novo para vocês. Eu estou falando de a gente resgatar a essência. Resgatar a essência. O homem errou, se afastou, saiu da presença do Pai. Não tinha mais aquela presença do Pai, mas Deus, Ele nunca desistiu de se relacionar comigo e contigo. Ele nunca desistiu do plano inicial dele. Ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu de estar perto de você, de falar com você, de te tocar. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer que você tenha aquele relacionamento. Só que o homem cortou esse relacionamento. Deus nunca cortou isso. Deus nunca acabou, ele nunca perdeu essa essência. Tanto que quando ele veio com as leis, ele se colocou no tabernáculo, ele se colocava no Santo dos Santos, porque ele queria estar ali se relacionando. Ele estava ali sempre, desde o início. Ele criou eu e você de uma forma especial. Talvez você fique se perguntando, mas qual é o sentido da minha vida? Por que tudo isso? Porque Deus, Ele fez você filho para se relacionar com Ele. Ele tem um propósito na minha vida e na tua. Primeiramente, relacionamento. Uma coisa incrível a gente vê,
A gente é especial. Ele criou todo esse mundo. Tudo isso para a gente desfrutar de tudo isso, para a gente cuidar de tudo isso. Mas o essencial, onde ele tinha prazer, era relacionamento. Você vê o quão importante nós somos para Deus. Talvez você pense, mas qual a importância que eu tenho para Deus? Ele fez você diferente de tudo. Nós somos os únicos neste mundo, que o ser humano, que anseia descobrir o que é o Pai. Só a gente. Por que o cachorro não pergunta de onde que ele veio? Por que o papagaio nunca perguntou lá em casa, de onde é que eu vim? Por que a gente não vê um animal? A gente é o único que tem. Existe algo dentro de nós que tem um tamanho certo, igual um quebra-cabeça, cara. É um quebra-cabeça. E essa peça que falta nesse quebra-cabeça é o relacionamento com o Pai. É o amor do papai. Eu falar algo que talvez você entre em choque, mas se eu falar para você que Jesus não veio para a terra para a gente ir ao céu. Jesus veio à terra para a gente voltar a ter relacionamento com o Pai. É só isso. Cara, ele não quer que a gente more no céu, senão ele já levava, cara. Jesus veio à terra para que a gente pudesse ter relacionamento de novo com o Pai. Ele veio, rasgou, falou, cara, agora vocês podem se relacionar. Ele veio, ele tirou, ele desceu da glória dele e falou, filho, agora eu posso me relacionar contigo. Agora eu posso sentar do teu lado, eu posso te tocar. Eu posso estar contigo, é isso que ele quer. É isso que ele quer essa noite, é isso que ele quer amanhã, é isso que ele quer depois. É isso que ele nunca desistiu. Ele quer se relacionar. Só que como eu não tenho um referencial de pai, quando falava o meu Senhor, eu vi um Senhor lá na frente. Cara, não posso tocar, ele tem que ser só adorado, adorado. Ele tem que ser adorado. Mas ele não precisa ser a gente que precisa adorar. Ele não precisa disso. Ele quer encontrar prazer em mim e em você. Como diz aquela canção, né, da Laura, até quando a pastora Índia falou aquela canção, eu falei, cara, vai muito de encontro com tudo isso. Vai muito de encontro com tudo isso. Né, sou teu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí eu pergunto, né, agora para resumir a essência de tudo isso, nessa noite, o que nosso coração anseia? Nosso coração anseia um relacionamento com o Pai. E que o Pai anseia com a gente. Filho amado, eu quero ter prazer em você. Eu quero ter prazer em você. Eu quero ter prazer em cada um de vocês. Cara, ele só vai encontrar prazer quando a gente for a imagem e semelhança dele. Quando a gente for a imagem e semelhança dele. Enquanto for uma imagem distorcida, eu não vou agradar. Enquanto eu não for a imagem dele, ele não vai ver em mim um filho, porque o filho é parecido com o Pai. Jesus veio à terra igual ao Pai, ele veio revelação. Eu tenho que ser a revelação de Deus nessa terra. Eu e você temos que sair daqui e ser revelação que esse mundo está esperando aí fora. Você tem que fazer a diferença aí fora. Eu tenho que fazer a diferença aí fora, onde eu pisar. Eu tenho que ser parecido com Deus. Eu tenho que marcar onde eu pisar. Eu não posso ser mais um no meu trabalho. Eu não posso ser mais um no ônibus. Eu tenho que ser igual ao meu pai. Para que ele possa olhar lá de cima e falar, cara, esse é meu filho, ó, faz igual eu faço. É parecido comigo. Esse é o sonho do Pai. Que você e eu sejamos como Ele é. E a gente se torna parecido com aquilo que a gente tem perto. Se eu começar a andar com gente traia, e eu não tiver uma identidade formada, você traia, como eu era. Aí eu comecei a andar com Cristo. Eu estou melhorando, estou tentando ser parecido com o Pai. E é isso que nós estamos buscando essa noite. Só que para a gente não se contaminar, a gente tem que ter uma identidade firmada. Uma identidade firmada. A gente tem que estar próximo, pertinho do Abba, para que Ele possa derramar sobre nós. Eu já vou encerrar, para que a gente possa estar buscando esse relacionamento, esse toque do sobrenatural, que como eu li ali em Romanos, quero ler mais uma vez. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos papai, Abba Pai, o paizinho. Nós não recebemos espírito de escravidão, nós não somos mais dependentes desse mundo. A gente não precisa de coisas aí de fora para nos alegrar. A gente não precisa disso, a gente não precisa de nada disso. A minha alegria está na presença de Deus. Por que, cara, que a gente está aqui hoje, cara? Por que a gente não está enfiado numa balada, não está cheirando, não está tomando? Porque o nosso prazer está em Deus. Porque o nosso prazer está aqui. Porque hoje eu não sou mais escravo daquilo, eu sou escravo. Eu não sou escravo, eu sou filho.
Eu sou filho, só isso que eu sou. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu entendi isso. Eu falei, glória a Deus. Deus, eu estou aqui porque eu te amo, que você me amou primeiro, Pai. E meu prazer está em Ti. Meu prazer está em ver a Tua obra progredindo. Vocês entendem que nós todos somos eternos. Não tem mais fim para a gente. Quando Ele soprou a vida, a gente vai viver eternamente. Num outro lugar, talvez, no céu ou no inferno, enfim. Mas a gente não acaba mais. Eu e você somos eternos. A gente só vai passar de fase, né? A gente só vai evoluir, né? Se a gente for aprovado, a gente passa de fase. Senão a gente perde a fase. Então, que sejamos aprovados. E eu creio que se nós estamos aqui, nós estamos buscando essa aprovação. Nós estamos buscando isso. E a gente vai crescer em glória, em graça. Só que a vontade do Pai não é só eu e você. Se um dia você foi alcançado, é porque alguém foi usado pelo Pai. Porque tinha um cara igual ele aqui na terra que chegou para você e foi usado. Então é isso que Ele espera de você. Ele falou, cara, já que você foi tocado, eu quero que você vá tocar agora também. Eu quero que você toque, eu quero que você transforme. Cara, nós somos chamados para mudar uma geração. Nós somos chamados para fazer o sobrenatural de Deus na terra. E eu me pergunto, Deus, mas por que eu não vejo gente mais saindo, jogando cadeira de rodas, fazendo, cara? Ele falou assim, é porque você, cara, não está fazendo. Sou eu. Não depende de nada, não depende de mágica. É só a gente voltar à essência. A gente tem que retomar a essência. Amém? Glória a Deus. Só que para isso, eu quero, antes de fazer 2 convites, para encerrar já. Porque a palavra que eu tinha era essa. Restaurar a identidade, eu creio que no sobrenatural Ele vai restaurar através dos louvores. Porque Ele vai mover ainda muito mais o sobrenatural. Mas o que eu quis com essa palavra é fazer você pensar. Eu quero que você reflita sobre isso. Só que antes de tudo, hoje nós temos visitantes aqui. E algo me diz, a palavra diz, né, João 14,6, que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, para que a gente possa experimentar essa paternidade, esse abraço do papai, é necessário a gente crer que Jesus Cristo veio. Porque Ele veio para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Não para que a gente, eu tenho que aceitar Jesus para ir para o céu, não. Você tem que aceitar Jesus para voltar a ter relacionamento com o Pai. É isso. Mas voltar a ter relacionamento, por quê? Porque Ele criou eu e você com esse propósito, só para isso. Ele criou eu e você para isso. E a palavra diz em Romanos 10, que aquele que declarar e confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, esse estará com o Pai. Então, antes de orar pela questão de paternidade, eu quero fazer esse convite. Porque a Bíblia diz, ninguém vai ao papai senão pelo Filho, senão por Jesus Cristo. Rafael, mas você está me falando que eu tenho que agora, para eu ter esse contato, para eu ter essa comunhão com o Pai, eu tenho que estar na igreja todo sábado, todo domingo. Eu falei, nada disso. Até porque quando eu aceitei Jesus, uma semana depois eu ainda bebia. Um mês depois eu ainda fazia um monte de coisa errada, cara. Mas pela posição que eu tomei, o Espírito de Deus me alcançou. E cara, esse é o convite que eu quero fazer. Eu só quero fazer esse convite, de repente, para aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Se tem alguém que ainda não aceitou, eu quero fazer esse convite. Não é para constranger ninguém e tal. Se você não quiser vir aqui na frente, só se coloque de pé no seu lugar, levante a mão. O que é aceitar Jesus? Eu vou só orar com você. Para que a gente possa firmar essa aliança, esse compromisso. João 14,6 diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, tem vontade de aceitar esse Jesus Cristo, tem vontade de apenas declarar que Ele é Senhor e suficiente Salvador na tua vida, se quiser, se coloque de pé, ou levante a mão, dê algum sinal, para que a gente possa orar, para que a gente esteja no mesmo espírito, que nós estejamos todos alinhados. Tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus? Todo mundo aqui já tem o caminho do Pai? Pergunta para o irmão do teu lado, você já aceitou Jesus? Todos? Todos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus é lindo. Então todos nós já temos acesso ao Pai.
Então nada, 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 nada pode nos impedir de chegar nele. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Mas está ministrando primeiramente esse louvor da Laura, que fala muito de identidade. Eu queria convidar você que talvez teve uma imagem distorcida de pai, que não teve uma referência de pai para ser um bom filho, não por tua culpa, não por culpa do teu pai, mas que você não teve aquele pai como é teu paizinho, teu aba. Talvez teu pai nunca te deu um abraço, ou talvez teu pai às vezes até te agrediu, enfim. Ou talvez você nem conheceu o teu pai. Eu não sei. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Porque quando a gente fala em vir à frente, não é porque que a gente vai orar, não. É porque você é um movimento, aquilo que você faz, você está rompendo em algo. Você se coloca, você faz como Zaqueu. Zaqueu subiu a árvore. Ele fez algo diferente. Então se às vezes tem algo que ainda tem te machucado, se teu pai te machucou às vezes na infância, talvez se você ainda não entendeu a identidade de filho, eu convido você a vir aqui à frente. Que você venha buscar de Deus, não de mim. Feche seus olhos, vem buscando. Deixa esse louvor ir falando contigo. Eu creio que no mundo espiritual as feridas vão sendo saradas. Por aí sabendo ser amado de verdade, e eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Aleluia, Deus. E eu irei por Pastor, aí, vocês que são autoridade, vocês poderiam ungir com óleo, pegar com óleo, porque o óleo representa a cura, e curas vão acontecer nessa noite. Não por mim, porque eu não sou nada, é o Espírito Santo de Deus que vai mover nessa noite. por aí sabendo que se eu venho e vou, Aleluia, Deus. só lugar. Ah, papai. Oh, Deus, assim como eu, papai, não entendi um toque de um pai, pai. Ah, Deus, que nós venhamos ser tocados pelo Senhor nessa noite, Deus. Ah, papai, que nós venhamos entender, Deus, o teu toque em nossas vidas, pai. Oh, pai, para que nós tenhamos uma identidade restaurada, pai. Oh, pai, vai selando, pai, vai curando toda ferida, pai. Oh, pai, vai sarando, Deus. Oh, papai, vai quebrando, pai, vai quebrando todas as cadeias, todas as correntes, papai. Vai quebrando as correntes, Deus. Oh, papai, que aquela paz, aquele amor que excede todo entendimento, pai, venha sendo derramado, pai. Venha sendo derramado, pai. Oh, Deus, que venha sendo derramado, pai, a cura, Deus. Oi, boa noite. Bom, eu sou a mãe do Jean, sogra do Fernando.